Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê direção, conhecimento, que o Senhor te sustente neste momento, que o Senhor possa mover pela sua glória, pelo seu poder, pelas suas infinitas compaixões agora, em nome de Jesus agora. Que haja cura, que haja libertação, que o poder de Deus se manifeste na tua vida agora, em nome de Jesus, movendo agora tudo isso que está parado, impedido. E o Senhor quebre agora toda esta obra maligna, que o Senhor abra os teus olhos, os teus ouvidos, para que você possa observar a lei do Senhor, a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apóstolo Paulo, tremendo, glória a Deus. 1 Coríntios, ele começa a falar com os irmãos de Coríntios, porque muitos estavam vivendo de uma forma, achando que já não havia mais ressurreição. Ora, se pega Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, está lá em 1 Coríntios 15, amém, 12. Ora, se prega Cristo, ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, e na sua vinda depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade das trevas. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios, porque eles estavam vivendo de uma maneira vã, uns achando que Cristo não ressuscitou e que não haveria ressurreição dos mortos. Ele fala que a nossa fé era vã, porque se não há ressurreição dos mortos, logo a nossa pregação também é falsa. É isso, meus irmãos. Nós não podemos dar ouvido às más conversações. Aleluia. Paulo, ele diz que combateu, ainda lá em 1 Coríntios, pulando um pouco, ele diz: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque ainda alguns não têm conhecimento de Deus. Digo para sua própria vergonha. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Glória a Deus, tremendo, né? O apóstolo Paulo está dizendo: insensato, o que você semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Primeiro, para nós estarmos vivificados, nós precisamos morrer. É necessário que o grão de semente seja lançado na terra e morra, para que ele possa germinar,
meu irmão. Então, o apóstolo Paulo está tentando dizer que nós precisamos morrer para sermos vivificados. Mas o mais importante é que ele fala assim: as más conversações corrompem, meu irmão. Você vê que a igreja começava a dar crédito exatamente às más conversações. As más conversações. Nós precisamos sair fora das más conversações porque elas corrompem, meu irmão. Elas corrompem, nós precisamos tomar cuidado. Aleluia. Nós precisamos observar o que Deus está falando, o que Deus fala. Nós temos que glorificar Deus. Paulo, ele combatia todo este bom combate, toda a heresia, todas as más conversações, porque o inimigo não para. O que mais o inimigo vai semear é exatamente que nós estamos vivendo tempos difíceis, que a igreja já não vale mais nada, que não existe mais crente verdadeiro, que hoje só tem joio, só sobrou joio hoje. Meus irmãos, se você ficar dando ouvido às más conversações, você vai escutar a maledicência, a fofoca, o pessimismo, você vai escutar exatamente pessoas falando de pessoas que estão fazendo as más obras, mas Deus não chamou você para falar e testemunhar das más obras. Você é testemunho de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Glória a Deus. Você não pode ouvir apenas as más notícias, os escândalos, os pecados, falsos testemunhos, meus irmãos, porque você está abrindo o teu ouvido para a natureza carnal. Você tem que fechar o teu ouvido para a natureza carnal. Se você for para os meios de comunicação, você só vai escutar mundo. Você só vai escutar o mundo. Aí você sai lá fora, olha, a gasolina vai aumentar, olha, o governo vai mudar, olha, agora vai entrar um outro presidente que vai mudar tudo, olha, vai mudar, vai piorar. Meus irmãos, nós não vivemos na sintonia do mundo. A palavra diz que nós vivemos pela fé. Meus irmãos, ainda que for Nabucodonosor que estivesse presidindo o país, fique em paz, porque o Senhor guarda aqueles que são seus. Amém? Não se preocupe. Não se preocupe, meu irmão, com o governo, não se preocupe com a política, não se preocupe com nada. Se preocupe exatamente em edificar a tua vida espiritual. Nós não temos que ser mensageiros das más notícias. Nós temos que ser mensageiros das boas notícias, das boas novas. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender a abrir os nossos ouvidos espiritual. É esse que é o problema. As pessoas estão com seus ouvidos abertos para o mundo, mas não conseguem abrir os seus ouvidos espirituais, meu irmão. Eu quero chamar a tua atenção na passagem de Isaías, aleluia, Isaías 6. Deus é tremendo aqui, porque o Senhor está falando com Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o altar e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e as 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a base do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada, o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? E disse: eu, eis-me aqui,
envia-me a mim. Glória a Deus. Olha que tremendo, meu irmão. Isaías, ele proclama diante da santidade de Deus. Aleluia. Porque ele estava habitando. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, é isso que nós temos que ver. Nós estamos habitando no mundo. Estamos habitando no meio de um povo de homens de impuros lábios e de um povo de impuros lábios. Quando realmente nós fizermos essa confissão como fez Isaías, quando ele viu a glória de Deus, Isaías estava andando no meio daquele povo contaminado, mas quando ele viu a glória de Deus, aleluia, ele disse: ai de mim, porque ele viu a diferença entre a santidade de Deus e o seu pecado. Glória a Deus. E ali nós vemos que um dos serafins voou e tocou naquela tenaz e tocou nos seus lábios, amém? E trazendo uma brasa viva que tirava do altar, tocou a sua boca, e eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi perdoada. Do mesmo jeito, meus irmãos, que Isaías estava fazendo aquela confissão, e Deus estava tocando os seus lábios, e quando a sua iniquidade foi tirada, ele ouviu a voz do Senhor, glória a Deus, quando o Senhor diz, amém, a quem enviarei? Olha que tremendo, ele passa a ouvir a voz do Senhor, ele passa a ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado para não dar ouvido às más conversações. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem o bom costume. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir o conselho de Deus, receber a instrução de Deus. Nós vemos que o Senhor, ele repreende até Adão, quando Adão deu ouvido à voz da mulher, porque Eva, ela trouxe a má conversação. Ela convenceu Adão a comer do fruto. Ela deu atenção, ele deu atenção à voz da sua esposa. A má conversação. Nós temos que nos apartar das más conversações, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O mais tremendo é que o Senhor fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles cheiros de vida, para que as coisas, para quem é idôneo. Porque nós somos, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. É tremendo quando o apóstolo Paulo diz que nós somos esse bom perfume de Cristo, essa fragrância, glória a Deus, que manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meu irmão, o conhecimento de Cristo, exatamente, é uma fragrância, entendeu? E nos faz triunfar. Ela faz nós triunfarmos pelo conhecimento. Nós não podemos mais se deixar levar pelas más conversações, meus irmãos. Nós temos que ser levados exatamente por esta unção espiritual. Glória a Deus. Nós precisamos tirar tudo isso que nos rouba da presença de Deus, meu irmão. Nós precisamos tirar tudo aquilo realmente que contamina o nosso ser. Os nossos ouvidos precisam estar abertos. Os nossos ouvidos precisam estar abertos. Amém? A palavra de Deus diz que os olhos e os ouvidos são as janelas da alma. As janelas da alma, meu irmão, são os nossos olhos e ouvidos. Como Jesus diz, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Glória a Deus. Esta janela, meu irmão, é uma janela onde entra mais sujeira na vida do corpo de Cristo. E nós precisamos vigiar. Nós vamos vigiar, meu irmão. O Senhor disse para nós sermos testemunhas das boas obras. Testemunhas exatamente das boas novas.
O que são as boas novas? Manifestar a glória de Deus. Nós precisamos estar cheio. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. O Senhor diz, porque o coração deste povo, Jesus está falando lá em Mateus 13. Jesus diz, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado, e com os seus ouvidos fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mais uma vez voltando. O apóstolo Paulo está dizendo que para nós sermos vivificados, nós temos que morrer. Se nós não fizermos toda essa nossa natureza morrer, meus irmãos, esta velha criatura, esses velhos hábitos mundanos, meus irmãos, hábitos envolvidos com homens e com o mundo, de lábios impuros, meu irmão. É tremendo quando você está cheio do Espírito Santo e você, às vezes, vem de longe uma palavra maligna, um palavrão, que choca a gente, choca a nossa carne, porque o que está dentro de nós é santo. Eu não acredito que ainda tem muitos homens que se dizem cristãos com a boca cheia de palavrão, uma boca maldizente, uma boca amaldiçoadora. É porque falta exatamente ser tocada pela brasa viva, como Isaías foi, para ser ali curada. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, pela profundidade da palavra, para ter a libertação. Precisamos ter a libertação, meus irmãos, dos costumes malignos deste mundo, do escárnio maligno deste mundo, o escárnio. Nós não podemos pregar um evangelho escarnecedor, escarnecendo a reverência ao Senhor, a reverência a Deus, meu irmão. Você viu alguma vez Jesus brincando com a palavra de Deus? Ou você viu algum dos apóstolos brincando, escarnecendo com a palavra de Deus? Não, porque Ele é santo. Santo é o Senhor. Isaías proclama isso. Aleluia. E nós precisamos viver esta verdade, meu irmão. Precisamos viver essa verdade. Ele diz, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha, quando Isaías realmente estava contaminado, vivendo no meio de um povo, mas quando ele vê a santidade de Deus, quando ele vê o poder de Deus, ele diz, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases limiares se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo de Deus tem que ser um povo santo, meu irmão, um povo separado, aleluia. Temos as pessoas do mundo, que temos que ganhar elas, temos que levar essa fragrância de Cristo, o conhecimento para a ressurreição. Não podemos ficar dando ouvido, meus irmãos, às más notícias, más conversações. Não podemos viver como aquele povo já não acreditava mais na ressurreição de Cristo. Achava que não havia ressurreição. Muitos estão vivendo um evangelho, meus irmãos, deixando a vida me levar. Muitos estão vivendo um evangelho só para esta vida. Mas Paulo está dizendo que é necessário nós combatermos exatamente este combate. É tempo exatamente de nós se santificarmos na presença de Deus, aleluia, porque eu digo, meu irmão, quando você anda na presença de Deus, quando você anda na santidade de Deus, quando você anda na presença de Deus, o poder de Deus está na tua vida, a cura está na tua vida, a libertação está na tua vida, a bênção de Deus, ela te segue, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Temos luta, temos prova, mas Deus passa conosco em qualquer situação. Não temas, levanta. Deus está falando, sai do meio das más conversações, sai do meio de um povo de lábios impuros, sai do meio do escárnio, sai. Meu irmão, é tempo de santificar, é tempo de viver essa
presença de Deus, essa presença que Isaías, meu irmão, glória a Deus, ele presenciou a glória do Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus quer encher a tua vida, Deus quer te renovar, Deus quer realmente tirar você de um povo, Deus quer tampar os seus ouvidos para o mundo e abrir os seus ouvidos espirituais, ouvir que a glória de Deus se manifesta para aqueles que nele esperam e o buscam, porque Deus opera o milagre como Isaías. Isaías estava ouvindo homens impuros, mas quando ele ouviu o Senhor dos Exércitos, quando ele viu exatamente, ouviu, os seus olhos e os seus ouvidos foram abertos e ele escutou o Senhor falar com ele. Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus está querendo falar com você, mas aonde você tem colocado o teu ouvido? Você tem colocado o ouvido para escutar o lixo do mundo, o escárnio do mundo. Deus quer que você realmente abra o teu coração, abra a tua visão, abra o teu entendimento. Aleluia, porque Deus te enche, halabassuri andarecúbia. Deus te enche desta glória, deste teu poder. Louvado, engrandecido. Precisamos andar para frente, não para trás, meus irmãos. Quando não obedecemos, caminhamos para trás, ainda que estejamos pensando que estamos andando para frente. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16. É tempo, meu irmão. Eu estou vendo um povo sofrer. Eu tenho assistido muitos irmãos que ouvem, mas não se transformam. Ouvem, mas vivem no meio de um povo contaminado. Até quando nós vamos tornar a glória do Senhor infâmia? É tempo de abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração. É tempo de mudar de direção. Aleluia! É tempo de ser tocado agora pelo Espírito Santo, glória a Deus, e ter uma transformação, ter uma mudança. Aleluia! Não é tempo mais de resistir, meu irmão. Não é tempo mais de resistir, é tempo de mudança. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos mais se conformar com este mundo. Deus tem uma transformação, meu irmão. O mundo é contaminação. As doutrinas do mundo é contaminação, os meios de comunicação do mundo é uma contaminação, a política é uma contaminação, tudo é uma contaminação. Deus separou a igreja. O Senhor diz, separou os seus discípulos e falou, vai pregar o reino de Deus, vai pregar o arrependimento. Aleluia, esse é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o reino de Deus, não o reino da terra. Nós não estamos aqui para pregar o reino da terra, nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. Vai, prega o reino de Deus, prega exatamente aqueles que estão aquebrantados de coração. Glória a Deus, este é o papel. Está faltando trabalhadores, está faltando trabalhadores na seara, está faltando trabalhadores. E aqueles que é para estar na seara pregando a verdade, pregando o evangelho, aonde estão? Da política. Meu irmão, precisamos viver a verdade do evangelho. Não podemos dar ouvido às más conversações. Se volte a Deus, se volte ao evangelho. Não se deixe contaminar pelas concupiscências, pelo falatório. Nós temos que viver a verdade do evangelho, está cheio da palavra, do poder e da glória de Deus, aleluia, porque eu digo aqueles que são fiel a Deus, aleluia, Deus abençoa, não tem falta de nada, Deus os guarda, Deus os livra, glória a Deus, Deus derrama paz, derrama unção. Mas quando a tribulação está na vida do crente, tem alguma coisa errada, meu irmão. Quando a tribulação está na vida do crente, tem coisa errada. Quando o crente está cheio de ansiedade, inquieto, incerto, tem alguma coisa errada. Falta paz, falta unção do Espírito Santo, aleluia. Nós vemos que Isaías, ele acaba confessando que ele também era um homem de lábios impuros, e ele confessa
E quando ele confessa que ele é um homem de lábios impuros, o Senhor perdoa os seus pecados. Enquanto nós não entramos na presença de Deus e falar: Senhor, eu só estava andando contaminado, eu só estava andando no meio de homens de lábios impuros, no meio do escárnio, no meio de uma doutrina do mundo, envolvido em todo o sistema mundano. Mas agora, Senhor, o Senhor me separou para eu ser santo, para ver a tua glória, para manifestar, Senhor, os teus sinais na minha vida, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. A manifestação de Deus vai acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã. A glória de Deus vai acontecer na tua vida, creia somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar cheio desta glória, cheio deste poder, cheio desta unção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor te toca nesta noite. Ele toca nos teus lábios, o Senhor toca no teu coração, Ele abre os teus ouvidos, Ele abre o teu entendimento, Ele que toca nesta tua enfermidade, e o Senhor te cura, Halabasharamanasya, o Senhor te liberta, o Senhor dos exércitos, aleluia, está contigo, glória a Deus, Ele que renova a tua vida e enche em nome de Jesus, que move, toca nesses enfermos, Senhor, em nome de Jesus, que Jesus Cristo te cure e te liberte, que o Senhor te abençoe e te enche em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, cheio desta unção poderosa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A todos amados que estão ligados com a gente aí, que Deus abençoe a todos que estão conectados aí, ligados com a gente. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Vai lá no mural, então, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.